Jesus estava ensinando nas sinagogas. E aí ele conversa com alguns discípulos e fala: ei, a seara é muito grande e poucos são os ceifeiros. Quando Jesus nos entrega esta palavra, o problema que eu percebo não é a seara ser grande. O que eu percebo de problema é que os ceifeiros são poucos. Esse é o problema que existe na humanidade. Para Jesus nos traduzir essa mensagem, ele queria falar não apenas de um pedaço de terra cultivado, que significava a seara, mas ele queria passar para o povo que a seara significava as muitas almas que estavam precisando de Jesus. E os ceifeiros, aqueles que trabalhavam na obra, somos cada um de nós. E Jesus conta com a participação de cada ceifeiro na obra. Ele precisa que cada um de nós se doe por inteiro. Só que hoje, nos dias atuais, o normal para eles tem querido entrar até dentro dos templos. O que é errado quer se tornar certo, e o certo quer se tornar errado. Mas a palavra que o Senhor nos entrega é que nós precisamos rogar ao Senhor para que Ele envie mais homens dispostos a trabalhar na obra, mais homens que estejam dispostos a passar por qualquer coisa sem negar o Evangelho. Glória! Isso é a missão que o Senhor nos entrega. Ele confia a cada um de nós a missão de servi-lo e de pregar o Evangelho a toda a criatura. Só que hoje, nos dias atuais, tem se normalizado umas coisas sem pé e sem cabeça, que nem nunca nem vi falar. É uma coisa do mundo entrar dentro da igreja para ganhar alma, e isso não existe. O verdadeiro Evangelho é aquele que você sofre, mas as pessoas que estão lá fora se ficam maravilhados, porque eles veem Deus em você. Aleluia! Precisa se suavizar o Evangelho. O Evangelho é aquele duro mesmo, onde aqueles irmãos lá atrás sofreram até demais. Mas eles serviam a Jesus com o coração. Eles apresentavam a Deus tudo de melhor que eles tinham. E assim precisa ser eu e você. Só que para executarmos esta grande missão, é preciso que o cristão, que o ceifeiro, para executar a obra, precisa estar consertado. Não existe gente, não existe cristão que faça a obra do Senhor sem estar andando na palavra do Senhor. Ele precisa estar alimentado com a palavra, porque se não for assim, o que ele prega não vem de Deus, vem dele. Isso não alimenta ninguém. Aquilo que nos conforta e aquilo que nos enche, faz transbordar em nosso coração, é a palavra de Deus. Quando o diabo tentava Jesus lá no deserto, Jesus dizia assim para ele: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não deve ser alimentado por coisas banais. Você deve procurar se alimentar da palavra de Deus, porque só assim você terá progresso em sua vida espiritual. Glória! E assim você pode executar esta grande missão. Jesus foi um dos maiores missionários que já existiu. Ele pregou desde quando ele começou o seu ministério até quando ele encerrou. Quando ele disse assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que falam. E quando Jesus dizia isso, as pessoas ficavam maravilhadas, porque mesmo elas errando, mesmo sendo infiéis, o Senhor estava falando do amor de Deus. Ele precisava cumprir a missão que a ele tinha sido confiada. Glória! E assim somos cada um de nós. A missão que Jesus nos entregou, ela começa desde o começo do seu ministério. Mas para que o ministério se inicie, é preciso que você dê o primeiro passo. E esse primeiro passo é se alimentar da palavra de Deus. A boca, ela fala aquilo que o coração está cheio. E se você se alimenta de coisas que engrandecem a sua carne, você não tem nada para dar para ninguém.
E a missão que o Senhor fala para aqueles discípulos, a seara ao qual Jesus fala neste versículo, significa as muitas pessoas que estão precisando de ouvir a palavra do Senhor. E